Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, pessoal, eu vim trazer um vídeo para falar acerca de um argumento ateísta que ele é muito usado na filosofia analítica contemporânea, que é o argumento do ocultamento divino, ou também chamado de Divine Rights, que ele foi formulado pelo filósofo canadense ateu John Schellenberg. E esse argumento ele é muito usado por muitos ateus, tem muitos teístas cristãos que têm dificuldade de responder ele, mas eu vim trazer aqui 4 contra-argumentos, né, que são 4 formas diferentes de responder esse argumento do Schellenberg. E assim, eu já adianto que talvez vocês não conheçam esse argumento, porque os ateus que vocês muito possivelmente mesmo conhecem são os ateus do debate público. E não tem problema isso realmente não é uma assim, algo realmente um demérito, porque realmente o debate público brasileiro ele é realmente muito ruim, infelizmente ele é muito ruim mesmo. E os ateus que ficam mais conhecidos na internet são os piores que tem, por exemplo, Antônio Miranda, Biólogo Henrique, Edson Toshio, Daniel Gontijo. Eu também cheguei a debater com o Fábio Luiz, né, no canal do Jadson. São todos do movimento neo-ateu, né, que são os 4 cavaleiros do neo-ateísmo, que é o Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, o Daniel Dennett e também o Sam Harris, né? E, bem, o problema do movimento do neo-ateísmo, como eu já tratei aqui no canal, é o fato de que ele não trabalha com argumentos estritamente filosóficos. Ele não quer derrubar o sistema de crenças do teísta. Não, ele quer humilhar o teísta. Ele quer realmente provocar porque ele odeia a religião. É basicamente isso. O ateu que trabalha com a filosofia, ele se preocupa em realmente provar que o seu sistema de crenças é verdadeiro, né? É o real, e que dentro desse sistema Deus não existiria. Esse é o caso, por exemplo, do John Schellenberg, que ele é um ateu sério. Eu quero que vocês realmente coloquem na cabeça isso, que ele é um ateu sério que merece ser ouvido. Tal como o Graham Hoppe, Michael Hilmer. Não coloquem na cabeça de vocês que Richard Dawkins, que Sam Harris são os exemplos de ateu. Não, eles são do neo-ateísmo, que é péssimo do início ao fim. E são esses que, infelizmente, são os mais conhecidos aqui da internet brasileira. Ao contrário, tem um ateu, né, aqui do debate público brasileiro, que eu respeito. Eu realmente vejo ele como um cara que tem realmente uma certa cultura. Ele é de longe o ateu mais preparado que tem na internet brasileira, que é o David Ribeiro. Embora ele tenha limitações, como ele próprio já falou que ele nunca leu nada da Bíblia Sagrada. Então ele quer derrubar o teísmo cristão, mas nunca leu o livro sagrado do cristianismo. E assim, quando eu falo que ele nunca leu, é porque ele realmente nunca leu nada da Bíblia. Não é que ele nunca leu ela inteira, ele nunca leu nada. Então já percebo que ele tem essa limitação e ele muito possivelmente não conhece esses 4 contra-argumentos que eu vou apresentar aqui hoje, porque se ele os conhecesse, eu penso que ele nunca mais usaria esse argumento do ocultamento divino, né? Que ele usa ele bastante. Ou já usou, pelo menos, mas acho que ele ainda usa. Enfim, mas antes de eu apresentar os contra-argumentos, no caso vão ser 4, como eu já falei, eu vou mostrar como é que se dá esse argumento do Schellenberg. E, obviamente, eu vou pedir também para que você se inscreva no canal, deixe o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, expande ele, né? E possibilita com que eu continue fazendo esses vídeos aqui. Bem, como é que funciona o argumento do Schellenberg? O argumento ele é baseado em 5 etapas, mas antes dele começar as 5 etapas, ele parte de 2 princípios, que é o teísmo clássico e o involuntarismo doxástico. Ele parte dessas 2 coisas. O que são as duas? O teísmo clássico é a ideia clássica que nós temos de Deus, ou seja, todo poderoso, todo bondoso, enfim, é o teísmo clássico. O involuntarismo doxástico é a linha de pensamento que defende que nós não temos controle sobre as nossas crenças. Então, por exemplo, eu pergunto para você: você tem controle sobre o que você crê, sobre o que você acredita? Muito possivelmente você vai dizer que sim. Mas se eu perguntar para você: você tem agora o controle, a possibilidade de acreditar que a Lua é feita de algodão doce? Você vai dizer que não. Então é basicamente isso que os involuntaristas doxásticos defendem, que nós não temos controle sobre aquilo que nós acreditamos. Nós realmente não temos controle. Então eles partem desses 2 princípios. Aí que chega as 5 etapas que eu falei. Que nós temos a primeira etapa, ou também chamada de a primeira premissa, que fala: se existe um Deus todo-poderoso e todo-bondoso, logo esse Deus ele vai querer ter um relacionamento aberto com todos os seus filhos.
todas as suas criaturas, né? Segunda premissa. Se Deus está sempre aberto a um relacionamento com seus filhos, logo não existiria descrentes não resistentes. O que seriam os descrentes não resistentes? São as pessoas que elas não acreditam em Deus, porque, como eu falei, elas não têm controle sobre aquilo que elas acreditam, mas elas querem acreditar, só que não conseguem. Ou seja, é o ateu que ele gostaria de acreditar em Deus, mas ele não encontra motivo, sabe? Ele quer acreditar, mas não consegue. Então, basicamente diz que se realmente tem um Deus que quer se relacionar com seus filhos, então não existiria pessoas nesse estado de descrença não resistente. Terceira premissa. Existem pessoas que são descrentes não resistentes e existiram na história. Então, nós temos a noção, né? Nós temos o conhecimento de que sim, existiram e existem pessoas que não acreditam em Deus, mas gostariam de acreditar. Quarta premissa, se existem descrentes não resistentes, logo, Deus ele não está aberto a relacionamento nenhum conosco. Portanto, ele não é um Deus de amor, como falam. E quinta e última premissa, né, que no caso seria a conclusão, perdão, que é, se Deus não é amor e ele não quer ter um relacionamento com a gente, então Deus não existe. Porque ele parte do teísmo clássico, e uma das principais características de Deus no teísmo clássico é o fato dele ser amoroso. Então eu vou deixar o argumento aqui para vocês terem uma noção de mais ou menos como é que ele é, para vocês não se esquecerem. Então é basicamente isso. E se nós formos analisar premissa por premissa, nós vamos ver que tecnicamente ele está certo, né, o argumento. Mas ainda assim ele erra em algumas coisas. E é aí que eu vou trazer os 4 contra-argumentos que eu disse aqui. O primeiro contra-argumento é o argumento da ambiguidade evidencial, que foi criado pelo filósofo Bucker-Ritchie, que ele basicamente diz que o Schellenberg, nesse argumento, né, ele fala que Deus teria que se aproximar, melhor dizendo, do ateu que quer acreditar nele, mas não consegue. Portanto, ele precisa dar um dado, assim. Ele precisa fazer, né, usar de alguma artimanha, vamos dizer assim, para o ateu realmente crer nele. Porque ele quer crer, mas não consegue. Então Deus teria que agir para ajudar ele a crer nele. Então, segundo o Schellenberg, Deus ele precisaria dar uma espécie de dado para a pessoa crer. Porém, o Bucker-Ritchie ele responde isso afirmando que Deus ele já deu todos os dados para a gente, que eles já estão aí. Porém, são dados ambíguos, que eles estão abertos a interpretações. Como assim? Tudo que nós vemos, que nós percebemos do mundo, nós o percebemos, só que nós podemos ter diversas interpretações acerca dele. Então, por exemplo, se nós vemos uma maçã cair da árvore, nós podemos interpretar várias coisas acerca disso, né, sobre esse fenômeno, embora só tenha uma interpretação correta, que é a verdade. Mas nós já temos o dado, mas ele é ambíguo, ele pode ter várias interpretações. Mas se nós formos ver a interpretação correta de todos os dados que nós temos da biologia, da física, da história, da cosmologia, da arqueologia, nós vamos ver que tudo indica que o teísmo cristão é o correto. Porém, nós podemos ter diversas interpretações. Então, Deus já deu todos os dados pra gente. Somos nós que o interpretamos errados e por isso nós acabamos nos afastando dele. Porém, se nós interpretássemos os dados de forma correta, nós com certeza iríamos crer nele. Então, basicamente, esse primeiro argumento ele visa tirar a culpa de Deus, porque o Schellenberg ele coloca a culpa de Deus falando que, olha, você não está ajudando o ateu a crer. Ele quer crer, só que você não está ajudando ele. O Bucker-Ritchie responde que Deus já ajudou todo mundo, ele já deu todos os dados. Agora somos nós que temos que interpretá-los, que nós temos que realmente levar em conta essa ambiguidade evidencial para aí sim se afastar ou não de Deus. Então isso basicamente tira toda a culpa de Deus, porque todos os dados possíveis já foram entregues por ele. Então esse seria o primeiro argumento. O segundo argumento é o argumento acerca da relação com Deus, mesmo que nós não saibamos disso. Como assim?
Esse argumento ele fala que para nós nos relacionarmos com uma pessoa, e no caso ainda mais especialmente com Deus, nós não necessariamente precisamos saber que essa pessoa está se relacionando com a gente ou que essa pessoa sequer existe. Então vamos pegar aqui um exemplo. Se nós vemos que tem um casal, né? Que nós temos um homem e uma mulher, e eles se conhecem pela internet, ficam lá dias, semanas, meses, quem sabe anos até conversando só por via de internet. Eles nunca viram, assim, eles nunca conversaram um com o outro por videochamada e tal, eles estão só conversando por meio de mensagens. Pode chegar uma hora que um dos dois desconfie que o outro existe. Então tá lá o homem conversando com a mulher, mas ele começa a pensar, caraca, será que realmente estou conversando com uma pessoa real? Será que realmente tem uma mulher conversando comigo? Ou é um robô? Ou é um outro cara, sei lá? Então ele pode desconfiar que a outra pessoa exista, mas ainda assim ele está se relacionando com ela. E no final de tudo ele pode descobrir que a pessoa realmente existiu, que mesmo com a dúvida a pessoa realmente existia. Então ele estava se relacionando com ela, ele realmente tinha contato com ela, mesmo que ele não soubesse, mesmo que ele duvidasse da existência da pessoa, ele ainda assim estava se relacionando com ela. Outro exemplo também é de dois prisioneiros em celas separadas, que eles começam a se comunicar por meio de barulhos na parede. E aí eles podem, assim, eles ficam por muito tempo se comunicando, né, por meio desses barulhos na parede, e pode chegar uma hora que um dos prisioneiros, de novo, desconfia que o padrão dos barulhos realmente faz sentido, de que não é só um delírio da cabeça deles, não sei. Ele pode desconfiar muito bem disso. Mas, no final de tudo, existe um outro prisioneiro. Ele está realmente se relacionando com outra pessoa. Mesmo que ele duvide, mesmo que chegue uma hora que ele deixe de acreditar, ele vai estar continuando no relacionamento. Então, mesmo que nós não saibamos que nós estamos nos relacionando com Deus, ainda assim nós podemos estar, mesmo que a gente não saiba. Então, esse argumento ele visa destruir o que o Jan Edberg fala, que é necessário nós crermos que Deus existe para ele estar se relacionando com a gente. Então, um clássico exemplo que tem é quando nós, por exemplo, contemplamos uma paisagem da natureza muito bela, um pôr do sol, uma floresta, uma praia, enfim, ou quando ouvimos uma bela composição, quando observamos uma bela pintura, né, uma obra de arte, quando nós entramos dentro de uma catedral gótica, quando nós lemos um poema de Camões, de Shakespeare, e nós vemos a beleza por trás de tudo que eu estou falando, isso é uma forma de nós nos relacionarmos com Deus, porque Deus também é o belo, Deus também é a beleza. E uma grande prova disso é que o filósofo Arthur Schopenhauer, que muitas pessoas classificam ele como ateu, é porque tem muitas interpretações, né? Mas muitas pessoas colocam ele como ateu. O Schopenhauer tem uma frase que é: a maior prova que Deus existe é que Bach existe. Então ele está mostrando que a beleza das composições da música de Bach é tão sobrenatural, é tão extraordinária, que é como se ele estivesse se conectando com o próprio Deus ao ouvir as músicas dele. Então ele estava se relacionando de forma quase que inconsciente com Deus, mas ele estava lá se relacionando realmente, mesmo que ele não soubesse disso. Outra prova também, ao fazer o bem a uma pessoa e nós nos sentirmos confortáveis com isso, ao nós gostarmos de ajudar o próximo que precisa de ajuda. Inclusive, a Bíblia Sagrada diz que fazer o bem é uma forma de se conectar com Deus e de agradá-lo. Então você contemplar a beleza, você fazer o bem, é uma forma de você se relacionar com Deus, mesmo que você nem acredite nele, você acaba se relacionando com ele de certa maneira. Então é isso que diz o segundo argumento. O terceiro argumento é o argumento do voluntarismo indireto back-end, da filósofa Laura Soter, que ele basicamente visa refutar o ponto de partida do argumento do Schellenberg, como eu falei, é o involuntarismo doxástico. Ao contrário do involuntarismo doxástico, que diz que nós não temos controle nenhum sobre as nossas crenças, o voluntarismo indireto back-end da Laura Soter vai dizer que nós realmente não temos controle sobre as nossas crenças, mas nós temos controle sobre o conhecimento que chega até a gente, sobre a informação que chega até nós. Então, por exemplo, uma pessoa que tem conhecimento de geometria, de astronomia, não pode, a hora que quiser, acreditar que a Terra é plana, por exemplo. Porque ela tem o conhecimento, ela sabe que a Terra não é plana.
plana, mas ela pode, se quiser, se impedir, se privar de ter o conhecimento verdadeiro de geometria e de astronomia e ficar presa em uma bolha de conspiração só para acreditar que a Terra é plana. Então ela pode se privar do conhecimento justamente para não crer nele. Então a Laura Soter diz que muito possivelmente, ou com certeza, os ateus, eles realmente não têm controle sobre as crenças dele, mas eles podem muito bem ser pessoas que estão se fechando a Deus. Eles podem realmente ser pessoas que estão se fechando à informação e ao conhecimento que leva à crença de Deus. Por exemplo, muitos ateus se negam a realmente estudar sobre as provas para a existência de Deus, como por exemplo as 5 vias, prova ontológica, a proposta de Pascal, a prova moral, a prova estética, enfim, tantas provas acerca da existência de Deus, as evidências históricas do cristianismo. Eles se negam, eles se privam desse conhecimento porque eles não querem acreditar em Deus, eles não querem ser cristãos. Então, isso é o voluntarismo indireto back-end da Laura Soter. Ele quebra o involuntarismo doxástico do Schellenberg. E o quarto e último argumento, que é o meu preferido, que eu acho que realmente é o que derruba de vez o argumento do Schellenberg, é o argumento do descrente sofredor. Vamos lá. O que esse argumento diz? Eu quero que vocês imaginem um cenário aqui. Vamos supor que vocês são herdeiros de uma herança, assim, de uma fortuna, de um tesouro incomensurável. Vocês vão ser herdeiros de muito dinheiro, de um império, enfim, de uma fortuna incalculável. Só que vocês não sabem disso. Vocês não têm o conhecimento que vocês são herdeiros de um tesouro infinito. E vocês perdem essa herança. Vocês vão sofrer por isso? Não! Porque vocês nem sabem que essa herança existe, que esse tesouro existe. Então é impossível você sofrer por algo que você não acredita. Sendo assim, se é impossível você sofrer por algo que você não acredita, o ateu que o Schellenberg descreve como descrente não resistente, ou seja, a pessoa que não acredita em Deus, mas gostaria de acreditar, que ela realmente quer, se essa pessoa está sofrendo porque ela quer acreditar em Deus, então no fundo essa pessoa não é um ateu. Ela é um quase crente. Ela reconhece que Deus é um bem, ela reconhece que Deus é digno de ser seguido, de ser acreditado. Então o descrente não resistente, ele no fundo não existe. Ele, no fundo, na verdade, ele é um quase crente. É uma pessoa que está muito perto, assim, está literalmente a um passo de virar cristão, de virar ateísta. Porque ela já reconhece que Deus é um bem, ela quer acreditar nele, ela sofre porque quer acreditar. Então ela já não é um ateu, ela já não é um descrente. Então esse argumento para mim é realmente o que derruba tudo. O argumento do descrente sofredor. Então são basicamente esses, gente, os 4 argumentos contra o ocultamento divino do John Schellenberg. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer mais vídeos de resposta a argumentos ateus, enfim, ou também trazer mais vídeos sobre provas da existência de Deus, mais vídeos sobre as evidências históricas favoráveis, né, ao cristianismo e outras coisas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, como eu falei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E ainda mais porque, como eu falei, esse argumento do Schellenberg, ele é muito usado. Então a gente responder ele, a gente derrubar ele, é fundamental para também derrubar o ateísmo aqui no Brasil. Então é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Abraço. Valeu!